Boa noite, pessoal. Boa noite. Paz no coração, energia positiva, saravá platena a todos. Muito axé. Vamos dar início, então, à sequência dos estudos, bloco 2, os orixás. Tá? Esse bloco vai longe ainda. Né? Hoje a gente vai terminar o nosso estudo desse bloco. A gente vai terminar o aspecto mais geral dos orixás, né? A gente está, por enquanto, dando um aspecto mais geral do orixá. Tanto nas questões do microcosmo como do macrocosmo, né? As inter-relações, as relações dos orixás em relação ao nosso cosmos, tanto virginal como natural. A partir da semana que vem a gente vai começar a entrar no aspecto individual do orixá. A gente vai começar a falar de Oxalá, vai começar a falar de Iemanjá, vai dar alguns aspectos, umas correspondências vibratórias, alguns entrosamentos vibratórios, que eu gosto bastante, mas mais a nível individual, orixá por orixá. Vamos tentar discutir um orixá por vez. Tá? No caso, as influências psicológicas de cada personalidade encarnada de um determinado orixá. Sabendo desde já, pessoal, assim, ó, isso é um assunto que não se esgota aqui. Isso aqui tem uma, digamos assim, tem uma dimensão muito grande. Muito grande. Cada um tem a sua interpretação em relação às questões. Tá? Nós aqui apenas damos a nossa interpretação de acordo com leituras, de acordo com afinidade, não é uma verdade absoluta. Tá? Vamos lá então. Bloco 2, os orixás. Nós hoje vamos dar continuidade do estudo de sexta-feira passada. Nós basicamente, semana passada, nós falamos sobre entrosamento, falamos sobre o Ahumbandã e a questão do entrosamento. Tá? Fazendo uma rápida retrospectiva. Esse é o símbolo sagrado do Ahumbandã. O Ahumbandã, como eu já disse para vocês, ele é um conjunto de leis divinas, reguladoras de todo o nosso reino natural, todo o nosso universo natural, o reino das galáxias. Tá bom? E tudo que está dentro dela, tudo que compõe uma galáxia. A estrela, planeta, tudo, vida, ecossistema, tudo mais. Esse é um símbolo que sintetiza o Ahumbandã. Você fala conjunto de leis divinas, a gente fica só nessa ideia concreta. Conjunto de leis divinas, Ahumbandã é uma ideia concreta. Fica uma coisa... Opa! Daí. Né? Fica uma coisa incompleta. Então o que a gente faz? Eu gosto muito da simbologia, do símbolo. O símbolo, ele sintetiza várias ideias. Tá? Sobre um determinado assunto. Tá? E é claro que cada um interpreta o símbolo conforme a sua própria capacidade de assimilação. Tá? Esse é o símbolo do Ahumbandã. O círculo representa o reino virginal. Vou ver agora. Tá? E o que está dentro do círculo representa o reino natural. Tá? O reino da natureza, o reino que compõe as galáxias e tudo que está dentro dela. Sintetizando o reino natural, o primeiro vem o triângulo. E dentro do triângulo a cruz. Tá? Nós falamos que o triângulo ele é composto por 3 orixás originais. Originais que vieram do virginal. Vieram do virginal, tornaram-se originais. Originais porque originaram o reino natural. Tá? O primeiro é Oxalá, que sintetiza o primeiro plano evolutivo do reino natural, que é o mais sublime de todos, que é o átmico. O segundo vértice aqui da pirâmide, do triângulo, nós temos Iemanjá, sintetizando o plano. E o terceiro, Iori, sintetizando o plano causal ou mental superior. Por que ele é dito causal? Alguém sabe aqui? Por que normalmente o esoterismo prefere o plano chamado de causal do que plano mental superior? Ele é o plano, já vou dar um toque, ele é o plano dos ideais, não das ideias. Porque todos os reinos abaixo do plano causal, na verdade, são consequências dele mesmo.
Ele é a causa de todos os planos abaixo dele. Por isso que ele é da mente sublime, da mente o plano dos ideais. Plano causal, onde nós temos como regência principal Iori. Tá? Dentro da pirâmide, nós temos a cruz, ou o quadrado, tá? Expandido, ou em expansão. Nós temos o próximo, o orixá, que seria o quarto, que é Xangô, régio mental inferior, ok? O quinto, o Ogum, astral, ok? O sexto, que é etérico, plano da vitalidade, né? E o sétimo, Yorimá, é o Cristo. Essa é a chamada coroa divina, que vem lá do reino virginal, transformando-se, transmutando-se em original, orixás originais, e concretizando o poder volitivo, o poder operante dos orixás, tá? Em matéria. Só que uma coisa interessante aqui, Oxalá, ele rege a energia do espírito. Iemanjá, a mente. Iori, a raiz da matéria. Os outros apenas concretizam Iori em expansão. Vamos tentar entender melhor isso aqui. Tá? Então nós temos essa simbologia que sintetiza o Ahumbandana. Você aponta para baixo, você diz que isso representa um processo de expansão da lei do Ahumbandana. Processo de expansão, nós formamos o verbo divino chamado Oxi. Tá? Ou as três... Oi. E esses orixás, eles pertencem ao reino natural. Oi? Os orixás, eles pertencem ao reino natural. Virginal. Só que o virginal está tudo uno. Eles não se subdividem conforme está as duas geometrias dentro do círculo. As duas geometrias dentro do círculo é o triângulo e a cruz. O triângulo e a cruz representam o reino natural. O círculo representa o reino virginal. Só que no reino virginal, os orixás, eles não se distribuem, eles são unos. Tá? Não únicos, unos. Tá? É uma coisa que tem lógica, é bem interessante. Tá? Depois, em mais um processo de expansão, nós temos do O, nós originamos 3 Os, do X, o X e o Y, 3Y, onde nós temos o setenário sagrado, que estava todo resumido, sintetizado no símbolo. Mesma coisa o verbo, porque esse é um vocábulo sagrado e esse é um verbo divino. Tá? Então, do reino natural, nós temos o setenário sagrado, os 7 orixás básicos, não os únicos. Onde os 3 Os nós originamos Oxalá, Oxóssi, Ogum, o X, Xangô, e os 3 Y, Iemanjá, Iori e Orumá. Tá? Isso aqui é só uma retrospectiva do que foi semana passada. Agora nós vamos dar continuidade a esse entrosamento. O que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte, ó. O nosso reino natural, o nosso reino da matéria, das galáxias, ele nada mais é, tanto desde um átomo, ou seja, do microcosmo, até uma galáxia, ou do macrocosmo, tudo isso não passa de entrosamento energético dos 7 orixás. É os 7 orixás básicos que se entrosam energeticamente, vibratoriamente, formando a matéria no microcosmo ou a matéria no macro. É só isso. E essa simbologia só ajuda a compreender isso aí. Nós temos que entender que tudo que existe não passa de entrosamento vibratório dos orixás. Dos 7 básicos, fora os outros. Muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui. Entrosamento das 7 vibrações originais com as 3 formas de apresentação ou expressão. Aí na Umbanda nós entendemos que é o seguinte: a primeira forma de apresentação é a forma que é conhecida que é a criança ou a formação. A criança, por questões, digamos assim, de finalidades, de entrosamento vibratório, a criança ela se enfeixa vibratoriamente a linha de Iori. Porque Iori é o construtor. É a partir de Iori, ou axé cósmico, como nós já falamos, é que parte
a expansão, e da expansão vem os outros 4 elementos cósmicos: terra, fogo, ar e água. Então, Iori, a criança, o modelo de criança, de apresentação da criança, que trabalha principalmente o chakra laríngeo, ele se encaixa vibratoriamente a Iori, porque é o início, é o princípio. É a raiz das outras coisas. Tá? Do pai velho, nós temos a linha de Iorimá. E do caboclo, nós temos Oxalá, Oxóssi, Ogum, Xangô e Iemanjá. Então, todas as entidades... Eu estou falando de espíritos agora. Eu estou falando de vibração, tá? Falando aqui, ó, 3 formas de apresentação. É como os espíritos vêm se manifestar na Umbanda. Na verdade, é como a Umbanda se iniciou. Hoje em dia nós temos marinheiro, nós temos boiadeiro, nós temos muito mais, cigano. Mas lá no início, eram só essas 3 formas de apresentação aqui. Era a criança, era o preto velho, o pai velho e o caboclo. Entendeu? A criança, ela tem uma, digamos assim, ó, um entrosamento vibratório especial e único, que é a Iori, refletindo o quê? A pureza e a alegria do amor. É a característica de manifestação, é a característica moral de manifestação dessas entidades aí. Então só podem se encaixar a Iori. O preto velho, a Iorimá, refletindo a humildade e a sabedoria. Tá? Até porque Iorimá, depois nós vamos ver, ele rege o elemento terra, elemento telúrico. Por isso que o preto velho ele é arcado, sempre voltado para a terra, demonstrando com isso, moralmente falando, a questão da humildade. Tá? E o caboclo sempre altivo, né? Normalmente os chakras que eles trabalham é o tórax abdominal, por isso que eles são sempre altivos. Tá? Diferente de um preto velho que vem com a criança que se arrasta. Porque a criança, quando ela se arrasta, ela brinca se arrastando. Ah, mas que coitadinho, não teve perna quando foi criança. Não é nada disso. Para demonstrar que ela é a raiz da matéria. Ela vem do solo. Uma semente, ela não germina se não estiver enterrada no solo. Aí tem outros aspectos muito mais profundos que a gente tem que compreender. Se uma criança não vem de pé, poderia. Mas por que ela prefere vir sentadinha se arrastando? Para demonstrar a raiz, o cerne das coisas. Já o preto velho voltado para a terra. Sempre trabalhando daquela forma, alquebrada, né? Tá? E o caboclo, normalmente trabalha com esse chakra, que é um conceito antigo. O Oxóssi, então, muito do chakra esplênico, que tem uma correspondência muito grande com o corpo etérico, com o duplo etérico, até porque ele rege o plano, né? Ele é o orixá, então ele é o orixá da saúde. Por isso que o Oxóssi trabalha muito com essa parte etérica que é da vitalidade. O Ogum é emoções. Sempre emociona. Xangô é cardíaco, então normalmente o caboclo de Xangô sempre com o pulso fechado, em cima do cardíaco. Tudo isso. Então, normalmente o que se vê também é o Oxóssi está fazendo isso aqui. É muito rápido, tu não vê, ele está emanando energias do chakra esplênico, onde tem uma correspondência vibratória com o duplo etérico, que é o corpo que produz o ectoplasma. Então normalmente o Oxóssi está aqui. Muito rápido, não é isso? Isso é claro com o médium já um pouquinho mais evoluído. O médium que sabe disso é mais fácil. A entidade vem e trabalha de uma forma mais tranquila, mais comum. Tá? Então os caboclos refletem a simplicidade e a fortaleza moral. Tá? Então esse aqui é o digamos assim, ó, é o triângulo de formação da Umbanda. Mas vejam bem, hoje nós temos marinheiro, nós temos boiadeiro, nós temos até o povo, tem um povo cigano, lógico, e atualmente que eu ouvi falar lá pro norte, que o sul não tem tanto, são os cangaceiros. Agora tem os cangaceiros e aí vai, né? Aí vai. Mas todos, pro processo de adaptação, se encaixam numa dessas 3 formas de apresentação. Não precisam vir com um preto velho. Tá? Não precisa vir com um preto velho. Nós temos o boiadeiro, nós temos o marinheiro e o outro que eu estou tentando me lembrar. O marinheiro, ele se encaixa mais com a questão das crianças, né? Ele consegue se ingrar, passar das tempestades, e uma criança que desafio. O boiadeiro é mais
Boiadeiro é vitalidade, cara. Então ele se encaixa mais no caboclo. E o baiano. É, o baiano. O baiano se encaixa com o preto velho, que é aquela amorosidade, aquela tranquilidade. Então é um processo de adaptação, dá pra aceitar isso aí. E todos que estão vindo aí. Questão do cigano. O cigano se encaixa no caboclo, né? Vitalidade, saúde, né? Mas todos com aspecto moral, simplicidade, humildade e pureza. E mais, principalmente, essas três formas de apresentação são reconhecidas na Umbanda para demonstrar para o médium aquilo que ele tem que ser ao tratar-se na vida cotidiana e em relação ao consumente. Eu estava pensando aqui, sem falar também na linha do Oriente ainda, né? Que é a linha do Oriente ainda. Aí vem os ciganos do Oriente. A linha do Oriente, dentro dos orixás, eles, que eu já li muito sobre isso, eles vêm mais encaixados vibratoriamente, se é que eu posso falar, entrosado, eu gosto da palavra entrosado, na linha de Oxalá. Só que há controvérsia, muitos dizem que não, vem de algum, aí não interessa, isso é uma besteira que está discutindo. Mas vem na linha de Oxalá. A linha do Oriente? Muitos da linha do Oriente, a linha do Oriente que eu falo assim, ó, o chinês, o tibetano, o muçulmano, esses caras todos, eu já li livros que falam que a linha vibratória, o orixá vibratório que eles vêm entrosado vibratoriamente é de Oxalá. Tá? O cigano, aí tem aquela coisa, né? O cigano pode vir tanto na linha do Exu, que aí já é um trabalho diferenciado, trabalho de demanda, ou na linha também de Oxalá, que o cigano também... E tem os preto velho do Oriente também, Pai Bidu, João Bidu, João... Sim, não, lógico. Mas daí já tem a sua linha de trabalho. Pode falar. Não, assim, se fala muito em cigano da linha do Oriente, mas o cigano, realmente, a origem dele é o leste europeu. Então, Sim, sim. Isso que cria uma certa confusão, dizendo, não, é cigano. Da linha do Oriente. Espanha, né? Não, leste europeu. Hungria, pela parte da Serra. Lá que eles a origem deles. Aí depois eles foram se espalhando pela Europa e ele foi, né? Naquele livro da Zíbel Esmeralda, conta a história dos ciganos, fala que eles vêm lá da Hungria, lá de Hungria, Checoslováquia, tudo levando lá para cima. Isso aí, bom, a história fala que cada um... a origem foi quando os romanos tomaram aquela região e aí as tribos se foram transformando, e aí nasceu o cigano. E aí vai embora. Tá, pessoal? Então esse é o entrosamento. Aqui nós temos Oxalá, Oxóssi, Ogum, Xangô e Iemanjá. Ou seja, todas as entidades, espíritos que trabalham nessas linhas são chamados de... Aí vem o termo caboclo. Não quer dizer que o cara é um índio burro. O caboclo está aqui, ele se encaixa vibratoriamente com essas linhas. Quando a gente fala o caboclo, o cara já pensa um cara burro. O cara, né, sem cultura. Grosseiro não é nada disso. É porque se encaixa vibratoriamente. Tá? Por causa do arquétipo. Modelo dos orixás. Preto velho só pode ser na linha de Orixá. E criança só pode ser da linha de Óleo. Isso tem a ver com a questão da lei de Pemba. Por isso que a Pemba de Orimá, ela é reta. A Pemba de Iori, ela é sinuosa. E a Pemba dos caboclos, ela é curva. Por quê? O da Mata e o Riva sabem disso, que quem começou isso foi o da Mata e Silva. Por quê? Aí, nos próximos encontros, inclusive na próxima sexta-feira, eu vou começar a falar orixá por orixá. E eu tenho uma tese comigo. E essa tese eu fui buscar na física quântica. E fecha certíssimo com esse modelo de AT. Só na física quântica. Não, o Damata e Silva não deve ter buscado isso assim. Não sei, que o Damata assim, era um claro evidente, né, cara? O Damata tinha uma mediunidade que nem o Livas Neto, que nem o Norberto, que nem o Roger Paranhos. São caras que a tal da dimensão mediunidade. Os caras saem do corpo consciente, vão não sei aonde, falam com os caras, voltam consciente, como eu estou falando contigo agora. Vai lá e escreve. Pra eles já estão mortos e não sabem. Já estão, claro, o cara já está desencarnado. O cara tem uma... Se adaptam mais ao plano. Tá tudo aberto, cara. Olha, não é fácil o cara conviver com isso aí.
Agora, eu tenho a minha tese, o ignorante aqui que está falando. Mas eu fui buscar isso na física quântica tempo, né? Seguindo esses arquétipos aqui. Tá? Mas isso fica para o próximo estudo, tá bom? Próxima sexta-feira. A gente já começa falando de Oxalá. Tá? Vou falar bastante sobre Oxalá. Não sei se vai dar tempo para falar de Oxalá, porque tem muita coisa para falar. Também tem entrosamento vibratório, tem um monte de coisa legal para falar. Vamos falar sobre todos. E não só desses 7 aqui. Vou colocar Yansan, vou colocar Oxum, vou colocar Nanã. Mas em... Oi? Oi? O Baluaê também, o Mulu. Enfim, vamos falar sobre tudo isso aí. Vamos colocar. Tudo que eu puder falar do que eu já aprendi, eu vou comentar. Só que para mim, esses orixás não estão separados dos 7. Eles fazem par vibratório. E eu encaro dessa forma. Até porque a energia ela precisa ser bipolarizada. Porque eu estou aqui é energia. Aqui já são entidades espirituais. Aqui é energia. E a energia que eu saiba não funciona só com polo positivo ou polo negativo. Aí nós vamos falar bem sobre isso aí, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui. Concretização dos orixás no mundo das energias. Olha que interessante. Fazendo surgir as linhas de força nos pontos cardeais. Vejam bem, não percam uma coisa. Nós estamos falando de orixás no aspecto, no estudo sobre entrosamento vibratório. Olha o que é um orixá na nossa vida, na nossa existência, na nossa essência. Tá? Muito bem. Esse é o chamado triângulo superior. Tá? Onde nós temos, puxa o triângulo para cá, Oxalá, Iemanjá e Iori. Concretização dos orixás no mundo das energias. Que tipo de energia Oxalá é entrosado? Energia espiritual, que tem uma correspondência com o primeiro plano vibratório do nosso universo natural, do nosso reino natural, que é o plano átmico. Ninguém sabe o que é o plano átmico. A corrente, a vertente de conhecimento que mais tentou desvendar esses conhecimentos, buscar, além do budismo muito antigo, que é o chamado budismo esotérico, é a teosofia. Só que para a teosofia, plano átmico é memória. É uma coisa completamente absurda. Só se sabe que no plano átmico o espírito vibra com muita pureza. Mas o plano átmico, o plano átmico, ele produz um corpo. Porque ele está dentro do universo natural. Né? Só que o corpo átmico é muito sublime. É como se o espírito não tivesse corpo. Mas tem. É um veículo de manifestação. Tá? Oxalá, energia espiritual. Iemanjá, energia Mental. plano búdico. Olha que interessante, ó. Iemanjá é energia mental e o plano búdico não é de mente, não é de pensamento, ele é de intuição. Então o que é a mente? Que conceito de mente que vocês entendem? Ideias? Será que a mente é realmente o plano das ideias? Iori! Mas é para pensar. Iori, a energia cósmica. Iori é a energia cósmica, o axé cósmico, o fluido cósmico universal, o plasma divino de André Luiz. Tá? Qual o plano? Causal. A causa dos planos inferiores. E lá para cá. Por isso que a nossa mônada, ela se acopla aqui no plano causal. Aqui, a partir daqui, ela começa a administrar os acontecimentos do mental inferior. Correlação. Tem uma correlação fantástica. Tá? Aí vamos puxar lá a cruz para cá. Vejam bem, eu estou falando de concretização dos orixás no mundo das energias. Falamos de 3 energias. E o interessante, que o espírito, ele precisa de uma energia mental para poder existir no mundo da matéria. E no reino original, o que é o espírito? Ele tem mente lá? O que tem naquele negócio? Vou falar em coisa una, vou falar em unidades, fica fácil, né? E aí tu tem como correlacionar uma coisa. Mas fala de uma coisa só. Muito louco. Vamos lá. Mas aqui a gente tenta avançar um pouquinho. Aqui.
o triângulo. O orixá, Oxóssi. Okay? Energia cósmica eólica. A. Xangô. Energia cósmica Ogum. Yorimá. Se eu falo que energia cósmica, é porque tudo que existe, tudo que existe dentro da galáxia não existiria sem esses 4 elementos aqui. Estão entendendo? Por isso que o cara vai num planeta, mas aquele planeta não tem água, se não tem água não tem vida. Estou falando do planeta no plano vibratório físico. Não no astral, que é de outra história. Pode ver, o planeta não tem vida. O planeta não tem terra, é só gases. Nós temos aqui planetas, nós temos solar aqui, que é só gases. Como é que vai ter vida? Não tem vida. Claro que não. Só os celulares, né? Aí é coisa só para o microscópio ver. Mas vida, sim, biologicamente, uma vida complexa, porque nós biologicamente somos complexos, né? Não tem. Você tem que ter os 4 elementos, só que os 4 elementos são organizados, né? O ar, a terra, o ar que ele forma? A atmosfera. O fogo, o que ele forma? A atmosfera, as tempestades, os raios. Isso que chamou do raio. Água. A hidrosfera, meu Deus. A vida biológica nasce na água, não tem. Isso a ciência já explicou, não tem como. Veio das águas, aí vem toda aquela teoria darwinista, né? E terra, a litosfera. Sem a atmosfera, sem a hidrosfera, sem a litosfera, não tem ecossistema, não tem vida. Por isso que são energias cósmicas e os orixás se entrosam vibratoriamente dessa forma. Tá? Muito bem. Aí vamos tentar entender como isso digamos, funciona para criar uma linha de força. Para criar uma linha de força. Como isso se movimenta? Como é que isso se distribui? Porque, volta a repetir, para tudo funcionar, para tudo existir e coexistir, nós precisamos da bipolaridade. Nós precisamos de polaridade positiva e negativa em equilíbrio e harmonia. É o yin e yang dos chineses, só que visto de uma outra maneira. Olha só que interessante. Aqui nós temos os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. O leste foi associado ao orixá Oxóssi, cujo elemento cósmico de entrosamento vibratório é o ar. Letra A é ar. Tá? Muito bem. Nós temos o sul, Xangô, fogo. Oeste, Ogum, água. E norte, Yorimá, terra. Só que o que acontece? Olha só. A energia parte de um ponto indiferenciado. Esse ponto indiferenciado nós chamamos de axé cósmico. Na verdade, aqui esse ponto, o centro desses 4 pontos cardeais, representam a energia cósmica, o axé cósmico, cujo regente é Iori. Por isso que a gente diz indiferenciado, porque ele é uno. Ele ainda é uno aqui. Só que ele vem para cá e ele se tornando-se diferenciado. Diferente. Ok? Primeira energia que ele concretiza, o axé quase concretiza o ar. Porque todo o planeta ele se inicia pela atmosfera, por gases. Tá? Cujo o orixá, que se entrosa vibratoriamente, é o Oxóssi. Depois vem o fogo, e depois da atmosfera vem a chuva, as tempestades. Depois que se chove muito, se forma os oceanos, e depois a terra. Então, a energia diferenciada, ela parte para o leste, ganha energia, vai para o sul, ganha mais energia e volta para o centro diferenciado. Com isso, nós concretizamos o quadrante positivo, a polaridade positiva do sistema. Depois, essa energia diferenciada vai para o oeste, concretiza a água, através do orixá Ogum, ok? Vai para o norte, ganha mais energia, concretiza a terra e volta para o ponto diferenciado. Está aí o sistema.
aqui fecha-se ou se realiza, concretiza o quadrante negativo, polaridade negativa. Portanto, leste e sul, ar e fogo representam a polaridade positiva do nosso sistema. Água e terra, polaridade negativa. Tá? Ou seja, esse é um diagrama de entrada e saída da força sutil. Isso, essa é a inspiração planetária. É assim que o planeta se descobre. Isso. É isso aí. E como é que o planeta realiza esse movimento? Pô, já dei a dica aqui. Isso aqui é um movimento, né? E a coisa fica assim. Não parece, não dá pra fazer, não. Como é que eu vou dizer assim? Não demonstra pra vocês um ventilador que o outro fala. Só que se tá parado não produz vento, né, filho? Você tem que. Aí entra o Exu. Tá, o Exu, claro, é a força aqui. Perfeito. Mas que tipo de movimento planetário? Em que movimento planetário? Olha a dica. Isso se realiza. Rotação. Por isso que se a Terra está parada, isso aqui está parado. Entra em colapso. Por isso que nada no universo é estático. Luz, som e movimento. Vocês lembram? É o primeiro fenômeno trino cosmogônico. Luz, som e movimento. Tá? E através, na verdade, é o Exu que dá a movimentação ao planeta Terra. E através disso, ele que tira a energia indiferenciada, a energia cósmica da inércia. Ele que torna essa energia cinética, energia em movimento. Tá? Muito interessante isso aí. Por isso que eu digo para vocês, mais tarde a gente vai tentar entender essa mecânica. Por isso que quando se toma um banho de descarga, volta para o ponto sul. Fica virado para o ponto sul. Lá tá vibrando a energia ígnea, a energia do fogo. Tu tá tomando banho de descarga, tá desagregando, volta para o sul. Eleva o pensamento a Xangô. Funciona, tomando as ervas certas, da maneira certa. Né? Volta para o sul. Funciona também. Quem não faz isso funciona? Claro que funciona. Mas quem faz já tem um conhecimento melhor. Né? Eu acho, por experiência própria, que a coisa se produz de uma maneira mais eficaz. Tá? Muito bem, esse é um diagrama. Posso continuar? Vamos lá. Aqui nós temos agora o entrosamento dos orixás com signos regentes. Tá? Nós temos quantos signos do zodíaco? 12, né? Aqui está por ordem. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Está por ordem. Tá? Esses 12 signos se dividem em 4 forças cósmicas. Vamos pegar as forças cósmicas. Aqui eu já peguei o fogo a primeira. O fogo tem um entrosamento vibratório com signos de Áries, Leão e... onde Áries se entrosa com Ogum, Leão se entrosa com e Sagitário com... Se é fogo, está dentro do quadrante positivo. O elemento ar, nós temos Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, Iori, Libra e Aquário, Iorimar. Positivo. Água e terra. Água, Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer, Iemanjá. Escorpião, Ogum. Peixes, Xangô. Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Touro, Oxóssi. Virgem, Iori. Capricórnio, Iorimar. Olha que interessante. Pega os 12 agora. Começa com Áries. Que polaridade é Áries? Ele está aqui. Que polaridade é Touro? Negativo. Está aqui. Gêmeos. Câncer. Leão. E assim vai. Aí você vê que o sistema equilibrou. Uma coisa interessante aqui, ó. O orixá, Oxalá e Iemanjá, ele se entrosa vibratoriamente só com 2 signos. Oxalá com Leão e Iemanjá com Câncer. O restante se entrosam com 2 signos. Só que cada orixá, fora Oxalá e Iemanjá, que se entrosa com 2 signos, signo é uma zona celeste,
Um é positivo e o outro é negativo. Para poder também, porque o sistema todo tem que estar em equilíbrio. Sendo que Oxalá, que é leão, é positivo, e Iemanjá, câncer, negativo. E o restante aqui, por exemplo, vamos pegar Ogum. Quais os signos de Ogum? Áries e Escorpião. Ou Áries aqui não está no fogo, que é positivo, e Escorpião é Ogum, que não é no negativo. Então você tem Áries, que é Ogum, que é positivo, e Escorpião, já que está Escorpião, que é negativo. E o restante, se vocês forem ver, é isso aí. Mas tem que ter muito cuidado para fazer isso aí. Isso aqui são chaves, né? Eu não entendi, ele só. Tu repetiu o Xangô 2 vezes ali? Aonde? Xangô tá no peixe também? Sim, é Sagitário e Peixes. É. Ah, tá. Mas aí que tá. Claro, porque fora Oxalá e fora Iemanjá, os outros orixás possuem 2 signos. Se entrosam. Eu gosto de Mas um é positivo e outro é negativo. sempre assim. Senão, tu não pode pegar 2 signos de Ogum e os 2 ser positivos. Não. Sempre tudo por quê? Tudo se encaixando na chamada rosa dos ventos. Né? Tudo se encaixando na respiração planetária. Muito louco isso aí. Aí eu digo para vocês que existe uma coisa chamada triplicidade de comando. Triplicidade de comando é o seguinte, é que na verdade uma força cósmica, um elemento planetário, ele tem um orixá de regência. Porém ele tem que ter os mais 2 orixás para formar a triplicidade de comando, para poder ter o comando completo. Olha que louco. No ar, nós temos o primeiro orixá que rege o elemento ar, que é Oxóssi. O segundo é Iorimá. E o terceiro? Iori. Por que é Iorimá e por que é Iori? Ora, se Oxóssi é positivo, eu preciso ter um outro orixá para complementar ou para completar essa triplicidade de comando de polaridade negativa. Então, Iorimá é o orixá que rege a terra, o norte, que é de polaridade negativa. Então, o elemento ar, ele tem uma triplicidade de orixás de comando, que é o Oxóssi, Iorimá e Iori. O fogo, Xangô, Ogum e Oxalá. O elemento água, Ogum, Xangô e Iemanjá. E a terra, Iorimá, Oxóssi e Iori. Por que isso aqui? Agora nós vamos tentar entender. Pegaram aqui direitinho, pessoal? Hoje vamos falar só sobre entrosamento. Semana que vem eu volto a repetir. Nós vamos pegar orixá por orixá e vamos começar a trabalhar nesse campo. Tá? Aí dizer, pô, mas para que tudo isso? Para que quiser fazer tudo isso? Um banho de descarga, por exemplo, tu tem que saber as ervas. Que tipo de ervas tu vai colher? Se ela se entrosa vibratoriamente com os signos que tu tá, que corresponde a ti, ou se corresponde a uma outra orixá. Aí pode dar complicação. Por exemplo, pode dar um sol. Tá? Muitas vezes a gente pode formar um mapa astrológico da pessoa, em termos de orixá, sabendo tudo isso. O dia que tu nasceu, qual é o orixá de regência, do decanato, tudo isso. A hora, a lua, tudo isso aí. Vamos tentar entender aqui. O entrosamento dos orixás com os decanatos agora, tá? Olha só que legal. Oxalá rege o signo de Leão. Leão aqui eu botei negativo, mas não é. Aqui é positivo, tá? Por favor, corrijam lá, tá? Quem nasce no primeiro decanato, você sabe o que é um decanato? Nós temos em média 30 dias, né? Que vai do dia 20 de julho, 21 de julho, até o dia 20 de agosto. Uma coisa assim. Tá? Até está no livro ali. Então dá mais ou menos 30 dias. Primeiro decanato são os primeiros 10 dias. Tá? Do dia 21 até... Né? Os segundos 10 dias é o segundo decanato. Decanato é 10. E o terceiro decanato é o último período que compreende 10 dias. Entenderam? Quem nasce, por exemplo, eu sou leonino, nasci no dia 22 de julho. Não, sou do primeiro decanato. Não, do primeiro. E começa 21 de julho?
Então, qual é a minha regência? Oxalá. Mas se eu tivesse nascido no segundo decanato, eu não vou calcular. E no terceiro? E por que Xangô e Ogum? Por que não posso botar outro aí? Isso aqui foi o... Isso aqui foi o da nota. Foi reclamado. Olha quem foi esse cara. Por quê? Triplicidade de comando. Triplicidade de comando. Quem é aqui a triplicidade de comando que pertence ao Oxalá? Xangô, Ogum e... Ah, mas para que serve isso aqui? Se eu nascesse no segundo decanato, eu diria para vocês que o meu orixá, o original, vibratório, é Oxalá, porém com entrecruzamento vibratório com o Xangô. Pô, cara, eu vim detonado. Eu vim além de você sabe, quando uma pessoa nasce naquele signo, naquele orixá, não é que o cara é... Não é que o cara está entrosado vibratório. O cara está desentrosado vibratório. É uma coisa que está faltando. Aí tem a personalidade, o caráter, tem uma série de coisas. Tem que ver. Então imagina o cara, pô, além da questão da fortaleza, da fé, que digamos, resumindo, é o que integra a pessoa ao Oxalá, tem a questão da justiça de Xangô. Então isso é um cruzamento vibratório. Se o cara nasce no terceiro aqui, Ogum, tá faltando força de vontade, então um burrinho na sua vida. Por que é que as coisas caem do céu? Vai à luta, meu. Só que ainda assim está faltando a fortaleza. Ou seja, os dois orixás que se entrecruzam vibratoriamente, que na verdade estão dizendo assim, meu filho, está faltando um pouco de mim em ti. Está faltando Oxalá e Ogum em ti. Por isso funciona o decanato. Que sorte, né? Eu só vim com Oxalá. Nasceu certo. Sorte humana, sorte humana. Ogum, olha que legal. Áries e Escorpião. São os dois signos. Áries é positivo e Escorpião é negativo. Quem nasce no primeiro decanato é... No segundo decanato? Oxalá e Xangô. Oxalá e Xangô. Para Escorpião, é Ogum. O segundo decanato para Escorpião? E o terceiro? Por quê? Por que não é o contrário, Ogum? Os mesmos três, né? É Ogum, Oxalá e Xangô. Por que vira? Não se esqueçam que tudo na natureza tem que estar em equilíbrio. Tudo tem que estar bipolarizado e harmonizado. Essa é a chave. Olha só, Áries. Muito bem. Áries é de polaridade positiva. Nós estamos falando de Ogum. Escorpião, polaridade negativa. Muito bem. Vamos tentar entender. Qual é o exemplo que eu peguei aqui? Eu peguei o de Oxóssi, tá, pessoal? Peguei o de Oxóssi. Desculpa. Oxóssi, touro, negativo. E Libra, positivo. Oxóssi, Iori e Yorimá. Para Libra, Yorimá e Iori. Mesma pergunta. Por quê? Agora vamos tentar entender. Vamos voltar para a Rosa dos Ventos aqui. Olha só que legal, que interessante, que uma coisa fecha. Oxóssi rege o elemento ar. E tem uma triplicidade de comando. Então, Oxóssi, Yorimá e Iori. Olha só. Libra é polaridade positiva. Então, a Libra está nesse quadrante. Então, quem nasce no primeiro decanato é Libriano. Qual é o segundo orixá da triplicidade de comando? Evidentemente, se eu nasci no segundo decanato, como Libriano, eu tenho o orixá Yorimá, porque ele é o segundo da triplicidade de comando. Olha lá. Libra, o primeiro é... Qual é o segundo orixá? Qual é o orixá do segundo decanato? Por quê? Porque Yorimá é o segundo. E se eu nasci no terceiro decanato? Agora eu pergunto, e por que touro não está aqui? Porque touro é de polaridade negativa.
Então eu sou um taurino. Nasci no primeiro decanato. Eu sou de Oxóssi. Só que Oxóssi, no elemento terra, quem rege o elemento terra? O Oxóssi, ele é o segundo da triplicidade em comando. Então, se eu sou um taurino e nasci no primeiro decanato, eu sou de Oxóssi. E no segundo decanato? Iori. Iori, ó, muda aqui. Porque Iori é o terceiro. O segundo decanato só pode ser Iori. E o terceiro? Polaridades, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo fecha graças a essa respiração planetária. Que é complexa, é diferente, é nova, mas tem que se estudar para saber. Vê que interessante isso aqui. Isso aqui é como um planeta respira. Planeta Terra, olha, eu digo para você que eu estou falando de 7 orixás originais que originaram tudo. Por que são 7 orixás originais? Eles originaram tudo. Então todo planeta que tem vida, ele tem que ter um sistema assim. Ele tem que ter um sistema equilibrado, estabilizado e harmonizado. Por bipolaridade organizada. Por isso que os orixás fazem surgir as linhas de força nos pontos cardeais, cara. Norte, sul, leste, oeste. Planeta assim. E isso tudo tem que se movimentar. Como é que se movimenta? Movimento rotacional, tem movimento de translação. Não sei se vocês sabem, nós realizamos até então, conhecido pela ciência, mais ou menos uns 12 movimentos cósmicos. Né? O primeiro de todos é a rotação. Tem a translação e tem outros aí, meu. Tem mais de 12 movimentos da ciência dessa. E a gente aqui fala de rotação e translação. Tá bom? Muita coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Então, quando isso tudo é a personalidade da pessoa. Isso. Você fala sobre a personalidade. Eu nascido, por exemplo. Bota no Deus na presença. Eu nascido, por exemplo, no. Oxalá. Decanato. Por exemplo, vocês conhecem esse decanato. E ele se considera, no caso, a regência de Oxalá. Mesmo sabendo, por exemplo, que o senhor decanato que seria algum. Sim. Porque, em termos de vibração, não interfere. Não interfere. Como é que é, Edgar? Pode repetir? Na pergunta? Na pergunta. Interfere na personalidade da pessoa? Ou na mediunidade? Na questão da mediunidade. Não, mediunidade nada a ver. Não, mediunidade aqui tu esquece. Boa pergunta. Nasceu no primeiro, no segundo ou terceiro, não tem nada a ver. Eu mesmo, eu trabalho. Quem é o dirigente da casa? Quem é o dirigente da minha filha? É o Caboclo Birajara. Qual orixá que se entrosa no Caboclo Birajara? Oxalá. Mas é só ele? Claro que não. Tem outras linhas também. Aí entra os entrecruzamentos vibratórios. Agora eu posso ser, por exemplo, eu poderia ser um leonino e ter um Ogum. Mesmo nascendo no segundo decanato que é Xangô. Não tem nada aqui. Tem nada aqui. Claro que não. Oi? A hora de nascimento, o Ogum pode estar regendo naquele momento. Sim, não. Aí eu estou falando de entidades espirituais. Não estou falando de regência vibratória energética. Estou falando de entidades atuantes na Umbanda. Mediunidade. Não tem nada a ver. Aí esquece. Aí, por isso que eu digo a coisa. Isso aqui é só um ponto. Nós estamos no centro. Daqui por tempo, uma periferia que se estende e vai embora. Tem muito conhecimento. Mediunicamente não tem nada que ver, a coisa nenhuma. E aí vai depender. Porra, só um pouquinho. Eu tenho uma regência de Oxalá. Tá? Eu nasci no segundo decanato, Xangô. E, por exemplo, eu tenho um Ogum que é mais atuante. Tenho outros também, mas eu tenho algum que é mais. O que quer dizer isso aí? Vim com deficiência de Oxalá, vim com deficiência. Vim com deficiência, depois a gente chama. Vim com deficiência de Xangô. E tanto eu como a entidade precisamos trabalhar o Ogum em nós.
Porque essa entidade espiritual, por exemplo, o Ogum Bem-Amar, ele não é a vibratória de Ogum. Ele está encaixado nessa vibratória porque ele também precisa dela. Então nós dois, por questões kármicas, trabalhamos juntos, operamos na tarefa, não na personalidade em Ogum. Olha como muda. E aí os exemplos vão embora. É que arrebentou em cima sobre então tu entende? Tem muita coisa aí. Mediunicamente a coisa vai embora. É uma opção, Não, um ponto de entrada. claro que não. Ó, entre cruzamentos vibratórios dos orixás na formação da personalidade. Tá? Uma coisa que eu coloquei que está pequena, eu vou ler para vocês. O entrecruzamento vibratório dos orixás tem como finalidade pôr em funcionamento todo o sistema de vibrações, tornando os sete orixás uníssono, ou todos uno. Entendeu? Ou seja, esse exemplo que eu dei agora, o entrecruzamento, é um exemplo de entrecruzamento vibratório. E o entrecruzamento vibratório tem como função colocar os sete. Não tem só um que fica naquele. Aí eu pergunto para vocês, nós somos personalidades ou nós somos espíritos? Nós somos essência ou nós somos existência? O corpo é uma substância, esquece o corpo. Quando eu morrer, eu fico numa personalidade. Um perispírito. Ah, mas ainda continua existindo. E quando eu não existir mais? Eu for só espírito. Aí eu pergunto para vocês, o espírito ele foi criado no momento cósmico. No momento natural ou no momento virginal? No momento virginal. Se eu tenho a chamada coroa divina, ou esses 7 orixás virginais, correto? Eu pergunto para vocês, o espírito, ele pode ter sido criado cuja regência se encaixa, se entrosa em um desses 7 orixás virginais? Estou só no círculo? Será que nós não podemos ter uma identidade cósmica eterna dentro dessas 7 faixas aí? Entendeu? Por exemplo, eu, Davi, eu sou um espírito ou sou uma personalidade? Vocês falaram espírito, eu dou uma arara. Eu sou um babaca do personal trainer aqui no Planeta Terra. Estou treinando essa... Ok? Mas quando eu conseguir infusionar a minha mão, retornar a minha mão, eu sou uma essência da mônada, eu sou uma mônada. Por isso que a mônada não desce. Ela manda a sua essência. É que nem o sol. Tu não encosta no sol para ver que ele é quente. Tu sente os raios dele. É louco? Eu nunca olho para o sol também. Ou seja, então eu sou uma essência da mônada. Quando eu retornar a ela, eu já sei que ela não tem nada que ver do reino natural, ela vem do reino original, algo que é eterno, atemporal, adimensional e tudo mais. Essa mônada, ela não se entrosa no momento da concepção, no momento da criação dela, por vontade da deidade, por vontade do Pai Universal, enfim, como queiram chamar, de Tupã, Olorum, como queiram. Será que ela não se entrosa num desses 7 orixás? Ela não foi entrosada num desses 7 orixás no momento da sua criação? E a sua identidade fora. Hoje eu sou de Oxalá, essa personalidade. E a minha mônada? Pode ser um dos 7. Isso chama-se identidade cósmica. Eterna. Isso jamais muda. Muito louco. Como? Isso é que nem as teorias de Einstein. Só hoje que a ciência está colocando as teorias de Einstein em prática. Porque nos anos 30, 40, quando Einstein explodiu no mundo aí, aí o cara dizendo, mas vai provar isso aí, essa teoria louca da relatividade. Eu disse, não, então prova que está errado. Para tu dizer que a minha teoria está errada, prova que ela está errada. E nunca ganhou o prêmio Nobel, né? Por causa da teoria da relatividade. Tem uma teoria. Quando for provada, pode ser que dê errado. Mas quem é que vai bater de frente? Mas também não ganhou o prêmio Nobel, né? Para ganhar o prêmio Nobel, a coisa tem que ser provada. Einstein não era um físico de experimentos, era um físico teórico. O cara olhava o universo
Bom, uma das frases dele que eu mais gosto, ele diz assim: a imaginação é tudo. É a prévia dos acontecimentos. Que difícil viver de imaginação. Ah, vai imaginar se lá no reino de novo. Tá, pessoal? Vamos lá. Entrosamento dos orixás na roda dos ventos. Eu já dei o exemplo aqui, né? Agora nós vamos falar, por exemplo, o segundo exemplo de Ogum. Né? Ogum, quais os signos que regem Ogum? Eu já tinha falado lá de Ogum. Tá aqui. Ogum é Áries e Escorpião. Áries, a polaridade positiva. E qual o elemento que Áries está entrosado? E nó, né? Pô, é água, filho. É, da hora. Olha só. Ok? Escorpião, polaridade negativa. Muito bem. Qual a polaridade do ponto oeste, do elemento água, do orixá Ogum? Muito bem. Então nós temos Ogum como regente do elemento hídrico. Como um elemento precisa de uma triplicidade de comando, ou 3 orixás para poder, digamos, manter essa estrutura em funcionamento, ou essa força cósmica hídrica em funcionamento. O segundo nós temos Xangô e o terceiro Oxalá. Muito bem. Ogum. Com peixes. Aqui é Xangô, pessoal. Desculpa. Estou falando de Ogum, mas é Xangô. Me perdoa. Sagitário e peixes, tá? Me perdoa. Começa aqui. Tá? Sagitário positivo, peixe negativo. Olha só. Triplicidade de comando do elemento fogo. Xangô, Ogum e Oxalá. Quem nasce no primeiro decanato, que é Sagitário positivo, é de? No segundo decanato? Cadê o bicho? Aqui. E o terceiro? Mesma coisa lá. Agora nós estamos falando de peixes, ok? Aqui está Xangô. Primeiro decanato. Segundo decanato. Oxalá. E o terceiro decanato? Tá? Ó. Xangô, Oxalá. Fecha a questão das polaridades. Tá? E assim, claro, os outros exemplos todos, se vocês quiserem brincar e fazer em casa, podem fazer, vocês vão ver que fecha direitinho. Tá? Digamos, esse é o último estudo, o último ponto, que a gente fala sobre entrosamento vibratório de orixá. Tem um outro estudo que é lá adiante, que a gente fala de entrecruzamento vibratório, e entrosamento vibratório, que são os entrecruzamentos kármicos. E nós já fizemos isso num encontro aqui. Só mais adiante a gente vai estudar sobre isso. E hoje no planeta Terra, karmicamente, sob o aspecto coletivo da humanidade, hoje nós temos 3 orixás se entrecruzando vibratoriamente de maneira mais assintosa em relação aos outros 4. Nós temos o primeiro, que é o Ogum, nós temos o segundo, que é o Oxóssi, e o terceiro, que é o Xangô. Os outros também. Por que eu digo isso para vocês? Porque, de acordo com o karma planetário, a maioria das entidades espirituais, as formas de apresentação, são de caboclos que vêm através de Ogum, de Oxóssi e de Xangô. Por isso que a maioria das entidades espirituais que pisam no terreiro de Umbanda são caboclos, a maioria, pode acreditar. Não é preto velho e muito menos criança. E nem Exu. Criança quase nada. Né? Pelo menos as reais. Né? Então essa é mais difícil. Mas tem... Bom, Ogum, então, que foi um grande desbravador, né? Soando clarim, chamando todo mundo ao trabalho. Não é só na Umbanda, não é todo mundo que canta. Depois nós temos Oxóssi trazendo a doutrina, o caçador de almas, trazendo a doutrina. Por isso nós temos um monte de livro, informação, médium psicografando pelo mundo todo, trazendo informação nova. Muitas em convergência, outras não em convergência, não importa. E o terceiro, claro, que é Xangô para fazer a seleção. Então hoje tu olha num terreiro de Umbanda, tu vai ver muito mais Ogum, muito mais caboclo de Oxóssi e muito mais caboclo de Xangô. E cada necessidade kármica. Tá? E essa regra, essa lei funciona de acordo com a necessidade kármica do planeta.
É uma necessidade hoje, nós temos muito mais Ogum, muito mais caboclo de Oxóssi, né? Os tupinambás, as algemenas, sete flechas, pena branca, assim, e o cara chegou, né? Justiça, fazendo a seleção, bicho. Tá lá. Para o joio do trigo. Claro, tem que ter a seleção. Então são os engenheiros da justiça, né? Tá, pessoal? Então no próximo encontro a gente começa a falar especificamente orixá por orixá. Nós vamos dar aqui a história de cada um. Vamos tentar falar lá atrás de cada um. Vamos tentar falar, usar um verbo mais atual. Vamos falar sobre alguns entrosamentos vibratórios, elemento, verde, a questão da pemba também. A gente vai começar a falar orixá por orixá, só que nós vamos tentar expandir um pouco. Não vamos falar só dos 7, não. Vamos falar dos 7 e mais os 7 que se entrosam vibratoriamente com esse 7. Tá? Que fecha a polaridade. Tá? E o Exu é que você sabe que o Exu a gente não fala. O Exu a gente tem um bloco só para o Exu, que é complexo. Infelizmente é um dos assuntos que menos se entendem. Eu acho que Exu só não perde para a linha de Iori, que é chamada Cósmica Mãe. Essa é menos conhecida, menos entendida. Né? E que se faz mais besteira até do que Exu. Tá, pessoal? Muito obrigado, Luz da Mente, Paz do Coração, dos dias coletivos.